Bem, pessoal, nesse vídeo número 4, nós vamos dar continuidade de como nós devemos nos planejar para atender um cliente. Bem, uma das preocupações que a maioria dos profissionais de seguro tem é com relação aos valores das coberturas. Ou seja, o que eu vou dizer ao meu cliente quando ele começar a me questionar com relação aos valores das coberturas. Bem, dentro de qualquer processo de negociação de vendas, nós devemos sempre levar em consideração aquilo que nós chamamos de custo-benefício. A relação do custo e benefício é que irá te levar a administrar esse tipo de objeção que o cliente pode colocar numa negociação do seguro empresarial. Por exemplo, se o cliente disser assim para você, não, mas a cobertura de quebra de vidro, ela está um pouquinho salgada. Não é, tá? Mas vamos supor que ele coloque isso aí. Está um pouquinho salgado o valor da cobertura. Então, faça a relação de custo-benefício. Pergunte ao cliente quanto custa a estrutura de vidro que ele tem dentro do seu estabelecimento, considerando vitrine, portas, né? Porque geralmente os estabelecimentos comerciais, eles têm toda a fachada, né? A vitrine de vidro, né, que a gente chama de blindex, né, que são vidros altamente resistentes e que também são de valores elevados. Quanto custaria para ele, né, faça esse tipo de pergunta para ele, quanto custaria para você repor num eventual sinistro a quebra desses vidros do seu estabelecimento? Aí ele vai te dizer mais ou menos o valor de quanto que é. Aí você faz a relação do custo e benefício e mostra para ele quanto custa dentro de um orçamento que você vai fazer, uma cotação do seguro empresarial, quanto que vai custar o prêmio desse seguro em relação ao valor do patrimônio que ele está protegendo. Bem, dentro de uma apólice ou dentro de uma cotação de seguro empresarial, nós temos diversas coberturas com diversos valores. Eu vou colocar novamente na tela exemplo de uma apólice de um seguro empresarial e vocês vão observar como que funciona os valores destas coberturas, ok? Então vamos lá. Então veja nesse exemplo. Aqui nós temos um escritório, o exemplo de uma apólice de um escritório, né? Atividade econômica é escritório. E aqui nós temos a contratação. Então veja aqui, ó, limite máximo que ele contratou é um valor de R$400 mil. E aqui não tem a contratação da franquia. Então ele tem uma contratação de R$400 mil e ele vai pagar um prêmio líquido dessa cobertura de R$ 127,92. Aí ele fez a contratação de danos elétricos de 20 mil, né, caso aconteçam danos elétricos. Então ele vai pagar um prêmio de R$ 233,80 e logo em seguida você observa que ele tem 10% das indenizações, a franquia dele, e no mínimo de R$ 900. Ou seja, qualquer chamada da seguradora para cobrir danos elétricos, então ele vai pagar 10% de franquia ou no mínimo R$ 90. E logicamente, se tiver aí um prejuízo de R$800, ele não vai chamar a seguradora porque o mínimo da franquia dele é R$ 900. Observe aqui aquilo que nós estávamos falando, né? Quebra de vidros. Ele fez uma contratação de R$ 5 mil e paga um prêmio líquido de R$ 30,92. Pessoal, o que nós estamos falando aqui é de um prêmio anual, tá? Então ele vai fazer uma proteção dos vidros do estabelecimento dele de R$ 5 mil e vai pagar, vamos dizer assim, uma bagatela de R$ 30,92 ao ano. Aí você tem anúncio luminoso. Então ele entendeu que o anúncio luminoso dele custa R$ 5 mil e ele fez aqui uma cobertura de R$ 37,71. Então olha o preço dessa cobertura. Fez a cobertura de R$ 5 mil, vai pagar R$ 37,71. E aqui também tem a franquia de 10% ou no mínimo R$ 600. Mas se ele tem um luminoso de 5 mil e vier a perder o luminoso, então ele tem 4.400, né? Considerando que ele vai pagar o mínimo de R$ 600. Não, mas aqui se ele tiver 5 mil, ele vai pagar 10% da indenização. E o restante ele vai receber da seguradora.
Olha aqui o que ele fez uma contratação de subtração de bens. Então aqui ele está garantido com R$20.000 e está pagando um prêmio líquido de R$114,10. E aqui ele não tem franquia. A recomposição do documento, olha, R$5.000, pagando uma bagatela de R$12,37. A perda de aluguel que ele pode contratar, assim como é o do residencial aqui, ele também pode fazer essa contratação, ele vai pagar R$12,37. Olha como que é baratinha essas coberturas. A responsabilidade civil de R$50.000, olha só, vai pagar só R$46,37. Aqui ele também tem uma franquia de 10% da indenização com um mínimo de R$500. Mas veja como é barata a contratação dessas coberturas. Olha o impacto de veículo terrestre ou aéreo. R$20.000 ele tem de cobertura e o prêmio líquido de R$9,14. Olha só que interessante como é barata essa cobertura. Depois ele tem o vendaval, furacão, ciclone, tornado ou queda de granizo. Ele tem também aqui uma cobertura de R$40.000 contratada, onde ele vai pagar R$115,13. Então observe, se você somar todas essas coberturas, você vai ver que vai chegar aí em torno de uns R$600, R$700. Então é muito barato, isso é por ano. Então é muito barato a contratação de uma apólice de seguro, ok? Então, pessoal, esse é um exemplo de uma contratação, de uma cotação do seguro empresarial. Então não é um bicho de sete cabeças, é uma contratação bem fácil de ser feita, é aquilo que eu volto a dizer novamente. Ao invés de ficar brigando com seguradora para aceitar risco de empresa química, de indústria de imóveis, de guarda de madeira, indústria plástico, isso aí, vamos fazer o seguro dessas empresas que é mais fácil, até você construir a sua carteira e você pegar o know-how do seguro empresarial. Depois que você começar a dominar todas essas empresas médias e pequenas, aí você parte para uma negociação mais complexa, que é de empresas químicas ou de empresa onde o risco é bastante agravado e é difícil de se encontrar seguradora, ok? Bem, pessoal, assim como todo seguro, assim como o seguro residencial, seguro veicular, dentro do seguro empresarial nós também temos riscos excluídos. Então é importante que você conheça dentro de cada cobertura todos os riscos excluídos, porque você, quando for montar um seguro para o seu cliente, você tem que dizer a ele o seguinte: olha, você está amparado com esses equipamentos, você está amparado com esses materiais, com esses conteúdos, porém tais conteúdos e materiais eles não estão incluídos. Então há necessidade de se fazer contratação de outra cobertura. Por exemplo, dentro da cobertura de roubo ou furto qualificado, se dentro da seguradora que você está trabalhando, você está fazendo a contratação para o cliente desta cobertura e na cláusula de risco excluído tiver assim, ó, não tem cobertura para equipamentos portáteis. Então você deverá orientar o cliente a fazer a contratação também na cobertura de equipamentos portáteis. Então, provavelmente, a seguradora que não cobre equipamentos portáteis e roubo e furto qualificado, ele vai ter uma outra cobertura de equipamentos portáteis. O mesmo acontece com dinheiro, valores, né? Como acontece em joias, como acontece em equipamentos eletrônicos. Então, muito cuidado na hora de você montar o seu planejamento de venda, levar em consideração os riscos excluídos, porque eles te darão a oportunidade de orientar o cliente para que ele faça a contratação de uma outra cobertura. Por isso que chama multirriscos, porque ele não cobre nenhuma cobertura, mas tem uma outra cobertura que vai cobrir esses materiais, esses objetos. Inclusive tem cobertura que cobre equipamentos particulares dos donos da empresa. Por exemplo, eu sou o proprietário de uma empresa e estou indo trabalhar com o meu notebook pessoal. E se entrar um bandido, né, um assaltante de mão armada e fazer um assalto dentro da empresa e levar meu equipamento, como que eu posso fazer o seguro, né, a proteção desse equipamento meu, como sócio da empresa, dono da empresa? Procura que dentro da seguradora que você trabalha também vai ter uma cobertura para essa finalidade. Então é muito importante que você veja todas as possibilidades e o que você pode fazer para cobrir essas necessidades do cliente, ok? E você deve estar pensando, mas
quais são os bens que geralmente estão excluídos dentro de um seguro empresarial? Considerando a cobertura básica obrigatória, que é incêndio, raio e explosão, geralmente estão fora veículos, estão fora embarcações, locomotivas, estão fora gramados, joia, árvores, ruas, estradas, metais, dinheiro, tudo isso aí está fora da cobertura básica. São bens que não têm indenizações. Então você tem que fazer a contratação, além da básica, as adicionais. E não é apenas bens que estão excluídos, né? Existem riscos também excluídos. E quais são os riscos excluídos? Radiações, contaminação, por radioatividade nuclear, rebelião, guerra, desapropriação, ou penhoras, ou desapropriação através de órgãos públicos. Vai lá, olha, eu vou fazer uma desapropriação do seu terreno, da sua empresa, porque que nós vamos passar uma avenida, vamos fazer uma construção. Então esses são os riscos que estão excluídos, guerra, rebelião, tudo isso aí estão excluídos. Dentro dessas exclusões, vamos pegar, por exemplo, rebelião, tumulto, rebelião, greve, isso aí não está dentro da cobertura básica, mas você pode contratar a cobertura de tumultos e greves, ok? Você pode contratar a cobertura de veículos, você pode fazer essa contratação separada. E veja como que é importante dentro de uma apólice do seguro empresarial. Dentro da empresa, tem pessoas que trabalham, tem frota de veículos, tem pessoas que precisam de plano de saúde, tem pessoas que precisam de plano dental, tem pessoas que podem fazer consórcio. Olha como fazer um seguro empresarial é muito bacana para você abrir um leque de oportunidades de negócio. Então, se você fizer um seguro empresarial bonitinho, caprichado para o seu cliente, de uma forma bastante profissional, lá dentro você vai ter, você vai pescar dentro do seu próprio aquário. Ou seja, você vai você vai angariar novos seguros dentro da empresa onde você está fazendo o seu seguro empresarial. Olha que bacana. Você pode oferecer um plano de saúde para o funcionário, uma apólice coletiva de seguro, de vida, de acidentes pessoais, da frota de veículos da empresa. Olha que bacana que é trabalhar com seguro empresarial. É uma baita área de oportunidade. E a maioria acha, se enganam de que ficar participando de cotações, mesa de negociação, de leilão de preço, de seguro de automóvel, onde ele recebe a comissão uma vez por ano. E você pode ter uma empresa fazendo uma apólice empresarial onde te abre um leque de fazer seguro de vida, onde você vai carteirizar e receber todo mês. Então, prospecte empresa, pessoal. Procurem visitar as empresas e fazer seguro empresarial, porque ali dentro você vai ter N oportunidades para novos negócios, ok? Bem, dentro de um seguro empresarial também existe o que nós chamamos de endosso. Qualquer modificação da empresa, mudança de endereço, mudança de estrutura, compra de equipamento novo, venda de equipamento, ou seja, qualquer alteração que vai infringir naquilo que foi acordado em um contrato de seguro empresarial, o seu cliente deverá te comunicar para ser feito um endosso. Então, olha como é importante você não abandonar o seu cliente depois da apólice assinada. A apólice não, o contrato assinado e a apólice emitida. Durante todo o ano, durante todo o percurso da vigência da apólice empresarial, procure ser sempre o consultor do seu cliente. De vez em quando você entra em contato com ele, vê se não houve alguma alteração, se está tudo caminhando em dia, se ele precisa de alguma coisa sua. Porque dentro do seu aquário tem muitas oportunidades, ok? Outro detalhe no seguro empresarial é com relação à reintegração do capital segurado. Suponhamos que aconteça um sinistro com danos parciais dentro de uma cobertura que não utiliza todo o valor da cobertura, utiliza lá, vamos supor, 70%, e fica sobrando ali 30%. Mas o empresário não se sente protegido mais por ter gasto já 70% daquela cobertura. Ele pode chegar em você e dizer assim: como que eu faço para reintegrar esse capital novamente? Eu posso fazer isso? Claro que pode. Mediante a uma negociação, junto com a seguradora, esse capital poderá ser reintegrado e, logicamente, vai ter uma atualização do prêmio. Ele vai pagar um prêmio,
da diferença da reintegração desse capital segurado, mas ele pode atualizar novamente o seu capital segurado, ok? Então a reintegração do capital pode ser feita diante de uma negociação com a seguradora, ok? Para você entender melhor, vamos pegar um exemplo aqui de uma condição geral que eu peguei de uma seguradora. Então vamos para a tela. Então veja aqui o exemplo de reintegração do capital. Reintegração ou redução do limite máximo de responsabilidade. Está aqui, ó, o 21.1 deste contrato. Durante o prazo de vigência desse seguro, o limite máximo de indenização será automaticamente reduzido a partir da data da ocorrência do sinistro, do valor de toda e qualquer indenização que vier a ser efetuada, passando a limitar-se ao valor remanescente, ou seja, o saldo, não tendo o segurado o direito à restituição do prêmio correspondente àquela redução. Lógico, aqui reduziu porque houve um sinistro e foi pago o sinistro. Bom, no 21.2, vocês observam que o limite pode ser reintegrado em caso de sinistro parcial por acordo entre as partes e mediante a cobrança do prêmio adicional calculado a partir da data da ocorrência do sinistro até o término de vigência do contrato. Vocês entenderam como funciona? Então, reintegração pode ser feita tanto para cima como para baixo, ok? Então, pessoal, é muito importante se preparar para vender. Aqui, vamos colocar uma analogia que eu acho muito interessante dentro da comercialização de seguros. Por exemplo, um jogador de futebol, quantos dias ele joga por semana? 2, né? Geralmente no domingo e na quarta, ou na quinta ou no sábado, dependendo da série, né? Ou ele joga na quinta ou até na segunda-feira, que é a série B. Mas geralmente ele joga dois dias, que é 1h30, né? 45 minutos no primeiro tempo, 45 no segundo tempo, mas ele trabalha 2 dias por semana. O que ele faz nos outros 5 dias da semana? Ele treina. Ele treina estratégia, técnica de jogo, ele treina chute a gol, o goleiro treina a defesa, o técnico treina as estratégias de como trabalhar no 4-4-2 ou no 4-3-1, ou seja, ele joga 2 dias por semana e treina os outros 5. Por que não seguir esse exemplo? Não nessa mesma proporção, mas não seria interessante, legal, a gente se preparar antes, treinar antes de entrar em campo, ou seja, antes de visitar um cliente, estudar direitinho as coberturas, montar um planejamento para cada tipo de empresa antes de sair visitar o cliente? Vou te ensinar a fazer isso no vídeo número 5, ok? Então, te encontro no vídeo número 5. Até lá!